Quero aqui agradecer a presença do Jean Carlos Castrilon, coordenador das câmaras setoriais temáticas, Dr. Munir Arfox, defensor público do Núcleo Fundiário, da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nosso querido amigo prefeito Walter Kuhn, de Terra Nova do Norte, Marcelo Aquino, prefeito de General Carneiro, José Alessio Michelin, assessor neste ato representando o prefeito de Primavera do Leste, Valdinei Rissarte, vereador da Câmara Municipal de Nova Guarita, Nevair José Rodrigues de Almeida, vereador da Câmara Municipal de Nova Guarita, Isabel Fernandes Santos de Castro, vereadora do município de Ribeirão Cascalheira, Marino Francisco Domingos, vereador do município de Nova Bandeirantes. Agradecer também a presença do Jairo de Souza aqui, das demais representantes de Nova Bandeirantes. O Biratã Barroso de Castro Júnior, procurador-geral do município de General Carneiro. José Lázaro Ribeiro Sobral, secretário adjunto de Agricultura do município de Querência. Gercílio Mendes da Silva, presidente da Associação de Moradores do Bairro Residencial Vitor Rassi, do município de Lambari do Oeste. Marcos Oliveira, presidente da Confederação Municipal de Associação de Bairros de Várzea Grande. Nosso querido amigo, senhor Wilson Martins, presidente da Associação Terra é Nossa. Nosso querido amigo Jesus Garcia, presidente do movimento MTS, que estava aqui agora há pouco. O Vander Moura Batista da Silva, do município de Lambari do Oeste. Armando Cândia, diretor da Media, Mato Grosso. Agradecer ainda a presença do Bartolomeu Júnior de Souza Silveira, vereador, combatente do município de Canabrava do Norte. O nosso querido amigo Gilson Ferreira dos Santos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cláudia. Serafim Ferreira de Oliveira, do município de Chapada dos Guimarães. Agradecer também a presença aqui dos meus amigos, Dr. Marco Antônio da Rocha e Silva, nosso ouvidor agrário aqui do INCRA, e também do Carlos Eduardo Barbieri, que é chefe da obtenção aqui do INCRA de Mato Grosso. Agradecer a todas as instituições que se fazem presentes, a todas as lideranças. Agradecer a todas as autoridades que compõem essa mesa, essa presença nesse dia de hoje simboliza, sem dúvida nenhuma, a presença também aqui de lideranças dos movimentos sociais, simboliza a importância, doutor Elvis, dessa Câmara Setorial Temática. Quero agradecer aqui o apoio do nosso presidente, deputado Eduardo Botelho, que não mediu esforços para que nós pudéssemos, doutora Rebeca, estar organizando a instalação dessa Câmara Setorial e também hoje já fizemos o requerimento do espaço onde os trabalhos que durarão aí 180 dias e que poderão ser prorrogados por até mais 180 dias, o espaço onde essa Câmara ela terá os seus trabalhos ocorrendo. De extrema importância, eu que tive a oportunidade de, em passando pelo INCRA, colher as informações e as demandas aqui do Estado de Mato Grosso, um Estado que acumula problemas fundiários há décadas.
a questão da governança fundiária, da governança de terras aqui do nosso estado de Mato Grosso, nós trouxemos para essa Câmara porque temos a absoluta consciência de que nós não poderíamos passar por essa casa apenas fazendo um trabalho de politicagem. Era necessário e é necessário que nós possamos aproveitar esse desafio, e não tenho dúvida nenhuma de que nós teremos pela frente um desafio muito grande, que é fazer o estudo da situação fundiária do estado de Mato Grosso, tanto das áreas urbanas. Nós não podemos mais deixarmos o tempo passar sem que nós apresentemos um produto final, um produto pronto e acabado de como enfrentar a questão fundiária do estado de Mato Grosso. É inadmissível que municípios como Várzea Grande, por exemplo, ainda tenham 84% dos seus lotes urbanos sem regularização, sem escritura, sem título. É inadmissível que Cuiabá tenha mais de 60%. É inadmissível o que eu acompanhei há poucos dias, quando recebi o prefeito recém-empossado do município de Diamantino, dizendo que tem 540 títulos já prontos e que não consegue fazer, da área urbana do município de Diamantino, não consegue fazer avanço. Então, nós sabemos aqui, doutor Air, que o estado de Mato Grosso tem um histórico de deslocamento de títulos, de sobreposição de títulos, e que tudo isso tem impedido ao longo de décadas, e também pelo descompromisso, pela irresponsabilidade do passado, nós temos visto o quanto isso tem comprometido e dificultado o avanço, seu Wilson, na questão da regularização fundiária do estado de Mato Grosso. Por isso, essa Câmara temática, ela vai ter a incumbência de, ao longo do período de sua existência, se aprofundar no estudo. Queremos contar aqui, João Bosco, nosso querido superintendente do INCRA do estado de Mato Grosso, a quem quero agradecer aqui a presença, desmarcou outros compromissos para se fazer presente aqui. Nós queremos fazer aqui um trabalho em conjunto com o INCRA, em conjunto com o Intermate, que lamento a ausência aqui, vamos tentar saber por que não se fizeram presentes, das universidades do estado de Mato Grosso, que tem especialistas no assunto, que podem contribuir com esse trabalho, dos municípios que serão também favorecidos com esse trabalho, da Procuradoria. Quero aqui agradecer a Procuradoria desta Casa de Leis, que desde que eu assumi em setembro, já em outubro, eu e o doutor Elvis procuramos a Procuradoria, fomos recebidos por todo o conjunto de procuradores que ficaram realmente muito otimistas com a possibilidade da instalação dessa Câmara Setorial e que, com certeza, serão muito importantes para que nós possamos colher frutos. Eu tenho recebido, desde a notícia da instalação da Câmara, na data de hoje, ligações de autoridades que estão realmente interessadas em contribuir com esse trabalho. As Nações Unidas já tomaram conhecimento, entraram em contato nesta semana para se colocar à disposição, para ajudar o nosso Estado a ter um projeto piloto de como resolver o problema da questão fundiária desse Estado, para que possa servir de exemplo para os demais estados do país. Então, quero agradecer aqui a doutora Adriana, da Vara de Conflitos, agradecer o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dizer que esse será um espaço onde a Assembleia Legislativa terá e fará todos os esforços para que nós possamos, enquanto instituição, também deixarmos a nossa contribuição para o estado de Mato Grosso, para os cidadãos e cidadãs desse estado que, independente de viverem no campo ou na cidade, enfrentam as dificuldades ou por não ter a garantia jurídica do seu pedaço de terra, do seu lote urbano, ou por não tendo a garantia jurídica, não tendo a escritura, o título da terra, não poder, ou do imóvel urbano, não poder avançar na construção da dignidade da sua família,
obtendo, junto aos bancos, recursos para a construção dos prédios urbanos, ou para a melhoria da tecnologia na área rural, ou para a melhoria do seu rebanho, ou para a melhoria da produção da agricultura familiar. Então, queremos aqui, doutora Adriana, contribuir com o Judiciário do Estado de Mato Grosso, num ambiente onde amplamente queremos debater, discutir e construirmos juntos uma saída para o enfrentamento da questão fundiária, da questão da governança de terras aqui no Estado de Mato Grosso, deixando assim um legado para os nossos mato-grossenses. Eu quero, nesse momento, convidar aqui para assinatura do termo de instalação dessa Câmara Setorial o presidente da Câmara Setorial, Dr. Elvis Antônio Krauck Júnior, a relatora, a doutora Rebeca, e os membros, o senhor Nelson Luiz Borges de Barros, o doutor Carlos Antônio Dornelas Filho, procurador dessa casa, e o nosso querido superintendente do INCRA do Estado de Mato Grosso, João Bosco de Moraes. Primeiramente o doutor Elvis, depois o Nelson. Convidar o doutor Carlos Dornella para assinar o termo. Agora o nosso superintendente, João Bosco de Moraes. E a doutora Rebeca, relatora da Câmara Setorial. Agradecer a doutora Rebeca, que tem especializado nas instalações de câmaras setoriais e de núcleos de mediação de conflitos por todo o país e que prontamente atendeu o nosso convite e tem nos assessorado muito aí nesses trabalhos e com certeza, doutora Rebeca, o desafio será grande, mas não maior do que a sua capacidade, a sua competência. Quero aqui convidar para fazer uso da palavra o nosso querido amigo, Dr. Elvis Antônio Krauck Júnior, que passa a presidir a Câmara Setorial Temática, a hora instalada. Senhoras e senhores, boa tarde. Excelentíssimo senhor Valdir Barranco, deputado estadual, em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Excelentíssima senhora Adriana Santana, juíza da Vara Agrária da Capital, representando o Tribunal de Justiça, em nome de quem eu cumprimento o Poder Judiciário. Doutora Nalian, minha colega, advogada, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, em nome de quem eu cumprimento todos os colegas advogados aqui presentes. Movimentos sociais presentes, senhoras e senhores, funcionários dessa casa, sociedade matogrossense, boa tarde. Senhor deputado, eu já me considero feliz, porque o objetivo da Câmara Temática, ela já está realizado, a princípio, que é reunir no mesmo ambiente o Poder Judiciário, os movimentos sociais, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Procuradoria, para debater conflitos fundiários. Nós acreditamos, principalmente o nobre deputado, que quando nos convidou para criarmos essa Câmara Temática, para que a Assembleia Legislativa possa realizar um estudo para contribuir com o Poder Judiciário, que já vem fazendo um belíssimo trabalho, tanto sobre a coordenação da doutora Adriana na Vara Agrária, como também no núcleo de soluções de conflitos. Então, a Assembleia, através da nossa Câmara Temática, nós vamos contribuir com o Poder Judiciário. Nós vamos dar a nossa parcela para que as partes envolvidas sentem em uma mesa com um mediador, para que possamos sair de lá com uma mediação, com uma resolução, com os problemas talvez resolvidos. Se um problema for resolvido, a nossa Câmara já nos se dá por satisfeito. Mas eu quero antes de mais nada, explicar como é que vai funcionar a nossa Câmara Temática. Quando a gente fala conflito fundiário, já vem em mente um problema enorme. Processos,
tempo, investimento, dor de cabeça, e é justamente por isso a existência da criação dessa Câmara Temática. O nome da Câmara Temática, Núcleo Interno Especializado em Soluções Alternativas de Conflitos em Matéria Agrária e Regularização Fundiária. Em 2015, através da Lei 13.140, conhecida como Lei da Mediação, e também já com a edição do novo Código de Processo Civil, os legisladores vêm tentando desafogar o Poder Judiciário através de soluções alternativas. E essa Câmara Temática, ela vai ser mais uma dessa alternativa. O tempo estipulado no nosso regimento interno é de 180 dias, prorrogáveis por mais 180 dias. A determinação do deputado é que a gente consiga terminar o estudo dentro dos 180 dias, para que no segundo semestre nós já possamos ter uma Câmara de Mediação instalada na Assembleia Legislativa. Como é que vai funcionar os nossos trabalhos? A princípio, as primeiras 3 reuniões serão quinzenais. Já quero comunicar ao público em geral que a nossa primeira reunião será no dia 14/3, semana que vem, terça-feira, às 14 horas, para iniciarmos os nossos trabalhos. Então, a princípio, as 3 primeiras serão quinzenais, onde nós vamos, durante essas reuniões, ver se a gente precisa diminuir esse tempo para termos reuniões semanais ou reuniões mensais. Então, a princípio, deputado, basicamente falando, a nossa Câmara Temática ela é muito importante, ela é moderna, é um tema atual e inovador. Eu acredito que nenhuma Assembleia Legislativa no Brasil tenha essa iniciativa. Por quê? Porque o conflito fundiário, ele não envolve somente a questão jurídica, somente a questão entre partes e advogados. Ele envolve principalmente uma questão humana, de direitos humanos. No nosso estado, é um estado muito conhecido por conflitos fundiários. Ou seja, muita terra com poucos. E está aí o conflito. Nós acreditamos que é através do diálogo, através da conversa, através da mediação, é que a gente tenha um caminho mais tranquilo para a regularização fundiária. Quando nós falamos em regularização fundiária aqui, estamos falando em regularização fundiária rural e regularização fundiária urbana. Então, é importante muito também a presença da Defensoria Pública, principalmente nas questões de conflitos fundiários urbanos, como o deputado disse aqui do município de Várzea Grande, então, a parceria com a Defensoria. E nós também, para finalizar a fala, deputado, não vou tomar muito tempo, nós também vamos, em parceria já com a doutora Adriana aqui, nós vamos fazer uma visita lá para a doutora, tomar um tempo da doutora, para tentar trazer para a Câmara Temática um caso concreto. A doutora, vamos tentar desenvolver um processo que o Poder Judiciário ache que é possível uma conciliação nesse caso, trazer para a Câmara Temática para que a gente possa, sim, ter, além do estudo da viabilidade do núcleo interno, da legalidade, também um caso concreto para apresentar para a sociedade. Em tese, era isso. Quero agradecer mais uma vez a brilhante iniciativa do deputado Valdir Barranco. Tenho certeza, deputado, que o Estado de Mato Grosso e toda a sociedade só tem a ganhar com essa Câmara Temática e, futuramente, com essa Câmara de Mediação. A doutora Rebeca vai explicar mais tecnicamente como é que vai funcionar o nosso trabalho. Muito obrigado pela presença de todos, movimentos sociais, sociedade, advogados. Tenham todos uma excelente tarde. Obrigado, doutor Elvis. Quero convidar, então, para fazer uso da palavra, a doutora Rebeca Vieira, relatora da Câmara Temática. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu cumprimento a mesa, que já foi cumprimentada pelo meu colega Elvis, em nome do deputado Valdir Barranco, e sua grande iniciativa. Ainda trataremos muito sobre isso. E me volto a vocês, cumprimentando a cada um, agradecendo sinceramente a presença, porque eu tenho certeza que, para grande parte de vocês, esse núcleo que nós estamos
estudando a implantação dele dentro da Assembleia Legislativa, vai fazer uma grande diferença na vida. Então, cumprimento as mulheres, em nome de uma grande colega que está aqui, a doutora Cássia Brandão, e cumprimento os homens, em nome do doutor Armando Cândia, representante da Media MT, como já foi dito pelo deputado Barranco, que é uma Câmara de mediação e arbitragem que já existe aqui em Mato Grosso. Muito obrigada pela presença de vocês dois. Mas vamos lá. O que é um núcleo? O que é esse núcleo que a gente está falando aqui? Especializado em resolução de conflitos fundiários. A gente sabe que hoje esses conflitos fundiários, a importância deles não se dá, e de tratá-los, não é apenas pelo fato, o objeto do litígio, a terra, o terreno. Vai muito além da terra. Ele já envolve todo o quê? Uma angústia, uma dor, um sentimento. E essa dor ela vai se espalhando ao longo do tempo, conforme a gente vai olhando esses conflitos se estenderem e não alcançarem solução alguma. E com certeza já vi algumas pessoas já acenando e falando, é exatamente isso que eu vivo. Então já ultrapassa o próprio objeto do litígio. Ele chega aqui, ele angustia, o tempo angustia. E foi nesse anseio, com esse olhar mais humanizado, que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, já há alguns anos, especialmente em 2010, com a Resolução 125, ele veio falando e trazendo para o Brasil uma política judiciária que olhasse, buscasse soluções alternativas para a resolução dos conflitos. Por que isso? Nós temos uma cultura de buscar o judiciário. Temos um conflito, buscamos no judiciário a justiça para aquele caso. E o que o CNJ ele veio mostrando, o que é essa política pública de soluções alternativas, é justamente para que a gente possa verificar que a justiça não é apenas o acesso ao judiciário. E ali, na porta do judiciário, nós podemos sim buscar o justo, buscar essa justiça através de outros meios que não sejam apenas uma sentença. Um terceiro que vem e diz, é assim que deve ser. Nós podemos buscar outros caminhos. E essa possibilidade de novos caminhos, ela veio com mais força ainda a partir dessa resolução 125, e o judiciário abrindo as portas para o quê? Para a mediação, que é uma dessas alternativas, que hoje nós nem falamos mais alternativas de solução de conflito para a mediação, falamos que ela é um meio adequado de solução de conflitos, porque a mediação ela vai muito além de olhar apenas para o objeto da terra, o que é o objeto do conflito, mas ela entende o quê? Que esse conflito angustia. E por ele angustiar, por ele causar essa dor, esse sofrimento, a gente precisa cuidar da celeridade e oferecer segurança jurídica para as pessoas ao mesmo tempo. Então, esse núcleo de solução de conflitos, ele é isso. O deputado Valdir Barranco, quando tomou essa iniciativa e nos convidou para compor essa Câmara, eu, como cidadã, foi uma grande surpresa, porque a gente vê isso a nível Brasil acontecendo pela primeira vez dentro de uma casa como essa. É um olhar diferente, é um querer resolver e não protelar mais. A gente não pode mais esperar. E esse núcleo tem esse intuito de oferecer a vocês soluções adequadas para a resolução desses conflitos fundiários, de forma eficiente, com segurança jurídica
e celeridade. Quem que trabalha ali nesse núcleo? São mediadores. Mediadores que são profissionais capacitados. Ele é um terceiro facilitador da comunicação entre as partes envolvidas. E ali a gente convoca, chama, convida as pessoas interessadas, todos os grupos que fazem parte daquele conflito, para que a gente possa sentar e negociar. E fazer acontecer. Olhando as perspectivas, todas as perspectivas envolvidas. Então é isso que nós buscamos aqui. O estudo para a implantação dentro dessa casa, desse núcleo que vai atender, então, essas demandas que se estendem aí pelo nosso Estado. Parabéns, e sempre vou reiterar, deputado, sabe, esse seu olhar, porque essa casa, ela está com esse ato abraçando a população e, principalmente, além de servir, olhando para a dignidade da pessoa humana. Muito obrigado pela sua iniciativa e eu espero que, com esse estudo, a gente consiga atender os anseios de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Rebeca. Quero convidar para fazer uso da palavra o Guimar Rodrigues de Oliveira, presidente do Movimento 13 de Outubro, que falará como representante dos movimentos sociais. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero aqui cumprimentar a mesa em nome do deputado Valdir Barranco e cumprimentar todos presentes na plenária e quero aproveitar a oportunidade para parabenizar todas as mulheres aqui presentes, independente da categoria, pelo seu dia de vocês que passou ontem. Eu quero aqui parabenizar o deputado Valdir Barranco pela iniciativa de estar criando essa Câmara Setorial para que exista uma terceira pessoa mediadora entre os movimentos sociais, entre o trabalhador, o judiciário e uma possível outra parte num processo de conflito aí. Eu quero dizer, senhores e senhoras, que os movimentos sociais, o trabalhador em si, eu costumo dizer para os meus companheiros e companheiras, os movimentos sociais, que os movimentos sociais, as lideranças dos movimentos estavam à mercê e, de uma certa forma, refém de um sistema implantado no país e no estado do Mato Grosso. Nós sabemos que a justiça no estado do Mato Grosso, quando há um conflito, discute a questão possessória e não o título da terra. E isso tem causado um certo desconforto nos movimentos, porque nós sabemos da quantidade de terras que tem no Mato Grosso, que é do Estado, que é da União, e enquanto isso tem milhares de trabalhadores fazendo a luta e reivindicando esse pedaço de terra, tentando ter acesso a esse pedaço de terra tão sonhado para esses pais de família aí que para tirar o sustento das suas famílias desse pedaço de terra, e é muito complicado até chegar o fim dessa caminhada. E o sistema ele é tão complicado, tão pesado para o trabalhador, que os grileiros das terras da União e do Estado se vê protegido por isso, e aí acaba que fragilizando os movimentos e o trabalhador. Então, eu acho que essa Câmara Setorial veio numa boa oportunidade, aonde vem aí não para proteger aquilo que esteja errado, mas para fazer uma discussão, fazer um estudo
e ver de quem é o direito de fato de adquirir ou de ficar em cima da terra, de uma terra que é do povo brasileiro, que é do povo do Mato Grosso. Então, nada mais justo do que uma igualdade e dividir essa herança que é de todos nós, que é dos brasileiros. Eu quero parabenizar também aqui essas pessoas que está presidindo, que vai conduzir essa Câmara a partir de agora, pela coragem deles, porque não é fácil mediar conflitos de terra no estado do Mato Grosso. No país todo é difícil, mas no estado do Mato Grosso aparentemente é mais complicado. E dizer assim que os movimentos sociais vai ser parceiro, vai estar trazendo subsídios na medida do possível para estar auxiliando vocês também dentro do conhecimento que a gente tem. E eu quero aqui esclarecer alguns fatos. Assim, eu acho que um complicador grande nos conflitos no campo é justamente esse sentimento de amparo que os fazendeiros, que os grandes produtores têm, que os movimentos, às vezes tem acampamento numa área dessa aí, e aí a falta de discussão, nós temos no estado do Mato Grosso, no executivo, nós temos um comitê de conflito, mas não se discute. Eu queria citar um caso aqui que aconteceu conosco, e tem acontecido com outros movimentos. Conosco aconteceu no município de Poxoréu, na fazenda Moça Bonita. Enquanto nós estávamos esperando ser discutido o problema, o conflito, no comitê de conflitos, no gabinete do presidente, do secretário da Casa Civil, da Casa Militar, enquanto isso, policiais, pago pelo fazendeiro, foi lá e derrubou os barracos dos trabalhadores. Isso é muito doído. Enquanto a gente estava esperando que fosse feita a tramitação legal para a gente cumprir a determinação da Justiça, num vacilo que nós tivemos, aproveitaram que tinha pouca gente em cima da área e 2 policiais foram lá e derrubaram os nossos barracos, quebraram as nossas plantações, soltaram criações, pequenos animais, e com isso o prejuízo está muito grande, foi muito grande para nós. Nós temos liderança que está aqui presente, tanto no sul quanto no norte do estado, que não, na maioria das vezes, teme de fazer uma reunião com um grupo de trabalhadores que a liderança representa, com medo de pistoleiros, que é pago por esses grandes produtores, que plantam e colhem e têm lucro em cima da terra da União, quanto a gente só quer que seja feito justiça, e que seja dado César que é de César. Então, eu espero que aqui agora, a partir de agora, melhora essa situação e que discute melhor com a sociedade, juridicamente, e com a sociedade, sem causar danos para nenhuma das partes, e que seja feita justiça e que isso não venha a acontecer mais, porque é muito dolorido isso. E o que se encaminha agora é a criminalização dos movimentos sociais. Nós sabemos que nós não podemos andar armado. É contra a lei o cidadão não tem sem permissão andar armado. Mas os pistoleiros, que a maioria deles são policiais, andam armado aí sempre para matar o trabalhador. Então, assim, nós temos esse sentimento de abandono, assim, tanto até então pelos 3 poderes, pelos 3 poderes, porque nós, se for pego com facão na cintura no acampamento, num trajeto aí, a polícia nos prende, mas os pistoleiros podem andar armados para matar a gente. Então, eu quero deixar aqui o meu abraço a todos e coloco à disposição dentro do pouco conhecimento que a gente tem, mas a gente vai atrás e vai trazer subsídio e informação para estar subsidiando vocês para fazer esse trabalho que é muito importante para nós. Muito obrigado. Agradecer aí o Guimar e cumprimentar aqui todos os integrantes do Movimento 13 de Outubro. Estou vendo aqui o pessoal lá do Nortão, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Cumprimentar aqui a doutora Catiane, que tem também uma
uma especialidade aí em conflitos e a gente tem dialogado muito. Infelizmente, eu fico imaginando as situações que a doutora Adriana enfrenta no seu dia a dia, porque muitas vezes nós recebemos ligações ou somos procurados pelas lideranças de fazendeiros ou grileiros também. Nós temos no estado de Mato Grosso muitos grileiros de terra da União e que colocam, e o doutor Marco Antônio, que é da ouvidoria, também enfrenta isso no dia a dia, colocam pistoleiros, como muito bem disse o Guimar aqui. Nós temos uma situação em Comodoro assim, que há poucos dias recebeu a ligação e tinha 20 pistoleiros armados, e quando entra em conflito com os trabalhadores, com os que estão acampados, parece que a polícia acha que é absolutamente normal o lado de lá andar armado. Mas se o lado de cá, ninguém deve se armar, porque é proibido, inclusive. Se fosse com o lado de cá, será que o posicionamento seria o mesmo? Então, nós temos um desafio muito grande aqui no Estado. A Câmara Setorial, nós não vamos já instalar aqui o núcleo de mediação imediatamente. Nós vamos fazer o trabalho da Câmara Setorial, que é de 180 dias, que pode ser prorrogado ou não, para apontarmos os caminhos para a regularização fundiária. A regularização fundiária é o caminho, é a solução para nós extinguirmos os conflitos que ceifam tantas vidas ainda no estado de Mato Grosso. Já foi pior, mas ainda em algumas regiões continuam ceifando vidas e eles o fazem com a maior tranquilidade. Então, primeiramente é resolver o problema da regularização, para depois sim, isso é bom deixar claro aqui nessa audiência, cumprimentar aqui o Faraó, o Vilmar Schrader, meu amigo. Então, para depois sim nós termos o núcleo de mediação de conflitos com as condições necessárias para o seu funcionamento, com especialistas no assunto trabalhando para auxiliar de forma que nós possamos esvaziar também as filas de processos que vão para a justiça, para que possamos mediar o conflito, para que eles entrem, na maioria dos casos, ou em boa parte dos casos, ou numa pequena parte dos casos, em acordo, e não precise ir às vias de fato ou ir até a justiça. Então, eu queria fazer esse esclarecimento, e aqui cumprimentar o Pelé, que é ali de Cabixi, em Rondônia, mas como é divisa aqui com o estado de Mato Grosso, a liderança dele já transpôs as nossas divisas, já tem ajudado aí, enquanto liderança da luta pela terra, muitos trabalhadores ali da região do Vale do Guaporé, e coincidentemente estava aqui e se faz presente nessa nossa sessão aqui de instalação da Câmara Setorial. Convidar para fazer uso da palavra o nosso querido doutor Air Praeiro Alves, defensor público, coordenador do núcleo fundiário e com ampla experiência e muito trabalho prestado já nas questões agrárias aqui do estado de Mato Grosso. Deputado, a ampla experiência fica por conta da nossa amizade, né? Eu gostaria de cumprimentar a mesa na presença de na pessoa de Vossa Excelência, onde eu tomo a liberdade de cumprimentar o Poder Legislativo, o Judiciário na pessoa de Sua Excelência, doutora Diana Cunningham. Eu saúdo o Poder Judiciário. O Executivo, nós estamos representando o Defensor Público Geral, meus senhores e minhas senhoras. Deputado, falar em regularização fundiária é um assunto extremamente complexo. Essa expressão ganhou força e positividade a partir da década de 80, quando verificou-se no país uma incidência muito grande de assentamentos e ocupações ilegais e informais.
Ilegais não porque estejam à margem da lei, e muitas vezes estão, mas outras vezes não, porque o acesso à terra ficou de tal forma impossível que o cidadão, para ter o seu direito constitucional garantido de moradia, não lhe restou outra alternativa a não ser as ocupações, gerando assim as ocupações ilegais ou os bairros informais ou assentamentos informais. A regularização fundiária, doutora Adriana, reclama equipes multidisciplinares. Não imagine os senhores que apenas possibilitando, através de mecanismos jurídicos, a outorga do título, nós estejamos fazendo regularização fundiária sustentável. Lê do engano. Lê do engano. O que manterá o cidadão na terra, deputado? O que garantirá a presença do cidadão onde ele está ocupando são as garantias paralelas. O título por si só não lhe outorga a presença na área. Nós temos assentamento, e o Marcos sabe disso, pelo INCRA, que simplesmente foram colocados o pessoal e nenhuma estrutura básica para assegurar a presença do homem na terra foi criado. Por isso, a regularização fundiária reclama equipe multidisciplinares. Odiernamente se fala em regularização fundiária sustentável, porque deve-se aliar ao conceito de regularização fundiária o equilíbrio do meio ambiente. Nessa ótica de raciocinar, qualquer medida que vise ou que venha de encontro em paralelismo com os objetivos de regularização fundiária é sempre bem-vinda, principalmente o aspecto da mediação e da conciliação, porque visa principalmente desafogar o Poder Judiciário já abarrotado de ações de conflito pela posse da terra. A esse mecanismo todo se alia o boom imobiliário outorgados às terras do Estado de Mato Grosso naquilo que pertine ao desenvolvimento do agronegócio. Consequentemente, a disputa pela terra torna-se muito mais acirrada, e aí nós temos exemplo do Vale dos Esquecidos, onde os valores imobiliários das terras tomaram preços exorbitantes, e onde o conflito inevitavelmente aparece. Mas é necessário, a par de toda essa situação, principalmente no aspecto da mediação, da conciliação, que órgãos paralelos responsáveis pela política fundiária do Estado estejam em comum acordo e em par e passo com este núcleo, deputado. Apenas para lhe citar, nós tratamos essencialmente com a população hipossuficiente, isto é, pobre, na forma da lei. Agora, um cidadão que procura a instituição para ter a garantia do seu lote, e nós não conseguimos sequer, apesar de termos a prerrogativa da requisição, de um documento do Intermate para nos informar de quem é o título, ou a quem o Estado expediu o título, para que nós possamos, então, através de pesquisa, saber onde é que nós vamos direcionar as ações. Então, de nada adianta todo esse trabalho que o Poder Judiciário terá, que o núcleo setorial também terá, se não tiver par e passo com os órgãos responsáveis pela política fundiária do Estado de Mato Grosso. Apenas dessa forma, caminhando conjuntamente, em que o feedback das informações possam ser a tempo e modo resolvido, aí eu consigo vislumbrar a possibilidade de nós tentarmos equacionar o problema, e não é resolver, equacionar. Muito obrigado. Agradecer ao doutor Ardir Praeiro. Não à toa eu disse da sua experiência, sua capacidade, tenho certeza de que vai contribuir muito aqui conosco
nos avanços propostos aqui pela Câmara Setorial Temática. Quero convidar para fazer uso da palavra o nosso amigo João Bosco de Moraes, superintendente do INCRA do Estado de Mato Grosso. Eu que sei, Bosco, de quanta vontade os servidores do INCRA do Estado de Mato Grosso têm de fazer muito mais do que já fizeram. O INCRA já fez muito pelo Estado de Mato Grosso, mas na maioria das vezes se esbarra na falta de condições, na falta de estrutura e, ultimamente, principalmente na falta de servidores. A maioria dos servidores já, ou os que não se aposentaram, e agora eu sei que uma leva deles estão se aposentando, já bem próximo da idade de aposentadoria, mas a vontade do INCRA, e está demonstrada aqui com a sua participação, com a do Dr. Marco Antônio e também a do Carlos Eduardo Barbieri, é de fazer muito mais do que já tem feito pelo Estado de Mato Grosso. Complementar a mesa aqui, deputado Valdir Barranco, a doutora Adriana, doutora Aí Praeiro, presidente que já está lá, do doutor Eves, a doutora Rebeca, representantes dos trabalhadores, o Guilmar, demais autoridades aqui presentes, vereadores aqui presentes, colega do INCRA aqui presente, e em breve palavra dizer da nossa satisfação, da nossa alegria, viu, deputado, de nós estarmos aqui presentes e agradecer o presidente desta casa, né, o deputado Botelho, e em especial o deputado Valdir Barranco, por essa iniciativa de estar instalando essa Câmara Técnica. Para nós do INCRA, isso aí, deputado, você não sabe o quanto que é tão importante. Está aqui o Poder Judiciário, a Defensoria Pública aqui presente, como já foi relatado aqui, as dificuldades da questão da regulação fundiária aqui no estado de Mato Grosso. Não só a rural, como a urbana, aqui relatado também pelo doutor Aí Praeiro, muito bem relatado, ele já vem nessa luta há alguns anos. E muitas das vezes, realmente, nós também, como executivo, não tínhamos, né, Marco Antônio, como ouvidor aqui presente, Marco Antônio, o Chiro, no chefe da obtenção, discutir com o legislativo, mas o INCRA, o deputado Valdir, que passou lá pelo INCRA, sabe disso. Nós também não tínhamos, assim, com quem discutir no legislativo especificamente. Agora não. Agora, presidido aqui pelo doutor Eves, nós temos certeza que nós temos mais um aliado aqui no estado de Mato Grosso, com a instituição INCRA, a Intermat, que não está aqui presente, o Terra Legal, a Defensoria Pública, o Judiciário, no sentido de equacionar realmente, viu, Guilmar, soluções conflituosas, não só soluções conflituosas, mas discutir também a questão da titulação, como foi muito bem colocado aqui pelo nosso defensor, aqui a questão da titulação, né? Não é só a titulação, foi muito bem colocado, discutir realmente essa questão da titulação, a regulação fundiária, especificamente a titulação aqui no Mato Grosso, não só titular, não só entregar os títulos, mas especificamente das condições para os trabalhadores, lá o assentado realmente, inclusive tem movimentos sociais, né, que não querem que, doutor Eves, eles não querem que, por exemplo, que o INCRA dá a titulação. O deputado Valdir Barranco conhece dessa situação também. Então isso tem que ser discutido, viu, doutor Aí? Tem movimento, só repetindo aqui, que já colocou para o INCRA o seguinte, nós estamos numa política de fazer uma titulação, tem momento que já colocou, nós não queremos que vocês entreguem o título para a gente. Então, isso tem que colocar realmente, essa Câmara veio num momento muito oportuno, feliz a ideia, viu, deputado Valdir, muito feliz a ideia, e colocar para os senhores que nós, lá do INCRA, né, enquanto instituição, e enquanto servidor também de carreira, vocês podem colocar essa Câmara Técnica, e pode contar com nós, viu, doutor? Pode colocar, requisitar os servidores da área técnica necessária, da cartografia, da ouvidoria, da obtenção, a procuradoria nossa, que é a AGU, né? O procurador que cuida dessa parte também do INCRA. Com certeza nós vamos estar presentes nessas discussões dessa Câmara Técnica e colocar que nós estaremos junto com essa comissão, certo? Essa Câmara Técnica realmente, eu não tenho a certeza, mas foi colocada aqui, eu não tenho a certeza, e parece que ela é inédita, inclusive, se não é inédita, é uma das primeiras também do país. Vou passar isso também para a direção nacional do INCRA, viu, deputado? Tá? Essa reunião na data de hoje, essa instalação, nós vamos passar isso, tá, Marco?
lá para a Ouvidoria Nacional em Brasília, a importância que nós também entendemos dessa instalação. E aí está de parabéns aqui a Assembleia Legislativa, na pessoa do deputado Valdir Barranco, e aí nós estávamos aqui atentos, ouvindo aqui a doutora Rebeca, na questão de como é que vai ser esse trabalho, doutor Elvis. E aí realmente bate assim com o nosso pensamento também do INCRA, né? Eu acho que essas discussões têm que vir não só do Executivo, não só lá do Judiciário, não só uma Câmara Técnica, não para discutir conflito, para discutir como é que vai ser feito o despejo no acampamento tal, na área tal, não. Eu entendi muito bem, não vai ser uma discussão para discutir despejo, pode até discutir também o despejo, mas assim, discutir a solução do conflito, na solução do homem lá no campo, não só rural, mas como urbano. Então está de parabéns essa instalação, eu me sinto muito confortável de estar aqui, né, como instituição INCRA, mas como técnico também do INCRA, de alguns anos já. Parabéns mesmo, vou colocar isso para a direção nacional, viu, deputado? Como exemplo que passe para outra Assembleia Legislativa também do país, que é louvável essa ideia. Eu estou muito contente, como o deputado colocou aqui. Eu imagino realmente, viu, Wilson, o quanto a doutora Adriana realmente lá com a nossa ouvidoria tem sofrido nessa questão. Né? Agora, mais um poder para representar os trabalhadores, não só rural como urbano, que é essa Câmara Temática, com certeza a questão da revolução fundiária vai ganhar muito com isso. Os trabalhadores de Mato Grosso, com certeza, vai ganhar muito com isso. Que Deus nos abençoe, que abençoe essa comissão da Câmara Técnica, que possa vir mais ideias, como o Guilmar colocou aqui, e que nós podemos avançar muito, não só este ano, viu, deputado, mas os anos vindouros. Que, se Deus quiser, essa casa já entendeu aí o sentido da instalação dessa Câmara Técnica. Muito obrigado e estamos lá à disposição. Muito obrigado, Bosco. Muito obrigado por colocar aí os técnicos do INCRA, que serão de extrema importância para que nós possamos colher bons frutos aqui durante a Câmara Técnica, o funcionamento da Câmara Técnica. Eu quero aqui agradecer a equipe nossa aqui do cerimonial, os servidores e as servidoras, pela dedicação que tem tido conosco e pela atenção durante as audiências públicas e também na instalação dessa sessão de hoje, que não ocorre em minutos, a gente leva dias e precisamos, durante esse período todo, da atenção deles, então quero agradecê-los e agradecê-las. Quero cumprimentar e agradecer também a TV Assembleia e a Rádio Assembleia, que estão transmitindo ao vivo para a Rádio Assembleia, principalmente a TV Assembleia, que está transmitindo ao vivo para toda a América Latina. Nós que andamos o estado de Mato Grosso e principalmente nas regiões de assentamentos, é impressionante o número de pessoas que me procuram para dizer que lá nos assentamentos nos acompanham pela TV Assembleia, através das parabólicas. Então, está de parabéns aí a equipe da TV Assembleia, que possibilita a democratização do acesso à informação, e aí os movimentos sociais, os que aqui estão presentes, é importante divulgar, difundir essa informação de que é possível assistir tudo o que ocorre aqui na Assembleia, e principalmente as audiências públicas e essa Câmara Setorial que nós estamos conduzindo ao vivo, ou as gravações que passam aí nos programas da TV Assembleia. Quero convidar para fazer uso da palavra a doutora Adriana Santana, juíza da Vara Agrária, neste ato representando o desembargador Rui Ramos Ribeiro, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Bom, boa tarde a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do deputado Valdir Barranco. Cumprimento minha colega Adair, demais componentes, doutor Air, doutor Munir, sempre nos acompanhando nas inspeções judiciais, o INCRA, o Marcos, todos aqui presentes, lideranças, servidores desta casa. Eu inicialmente gostaria de parabenizar, como já foi colocado aqui, a importância
dessa Câmara Temática. Ela vem realmente a somar com o nosso trabalho, eu imagino, né, que vai funcionar desta forma. E ela vem ao encontro da forma como a Justiça também caminha hoje. Né? A reforma do novo CPC, com o novo CPC nós tivemos justamente a valorização da mediação e da conciliação. Nós temos um trabalho belíssimo feito dentro do Estado de Mato Grosso, através da nossa colega que está aqui, uma das idealizadoras, junto com a desembargadora Clarice. Então, estamos bem avançados na questão da mediação, mas a mediação agrária realmente ela é particularmente diferente, né? Ela exige um pouco mais. Então, quando nós reunimos lá e tentamos fazer um acordo, a frustração às vezes é um pouco essa, o limite de atuação. Porque o Poder Judiciário de Mato Grosso, e eu aqui representando esse poder e representando também a vara agrária, nós somos muito cônscios dos nossos limites de atuação e de como muitas vezes nós não conseguimos resolver os problemas. Nós queremos resolver, mas nós não conseguimos, né? Porque não temos o poder que seria necessário. Por quê? Porque nós precisamos da atuação dos outros poderes. O problema agrário não é um problema inicialmente do Poder Judiciário. Na verdade, ele só vai para o Poder Judiciário quando ele não é solucionado pelos outros poderes. Essa é a grande verdade. Quando ele chega lá por uma insuficiência, por uma falta de governança, como já foi colocado aqui. Então, essa é uma situação que eu não estou aqui apontando o dedo para os outros poderes, porque nós também temos a nossa responsabilidade. Eu não gosto de jogar para os outros, eu quero participar, eu quero ajudar a encontrar soluções. Mas eu quero só ressaltar a importância dessa Câmara Temática para que o Poder Legislativo venha junto com o Poder Judiciário, né, já que nós temos limites. E como eu dizia aqui para o deputado, uma sentença não resolve, muitas vezes ao contrário, uma sentença num conflito coletivo é o início do problema. Está lá a sentença para reintegração de posse. E agora? Né, como fazer para tirar 400 famílias de um local, sem que isso tenha um dano social grande? Vocês não pensem que nós não nos preocupamos com essa situação, é uma preocupação diária, né? O que nós buscamos e temos que ter uma atuação imparcial. Então, eu não posso estar somente olhando um lado e o outro, mas nós temos sim que olhar a questão social. Isso é uma obrigação do juiz. Né? E nós fazemos isso, mas nós temos limites. Então, não é incomum que na vara agrária, numa tentativa de acordo, eu chame o INCRA, o Marcos já participou muitas vezes, chamo o Intermate, chamo todos aqueles que possam atuar de alguma forma para encontrar uma solução ali. A Defensoria está sempre presente nos conflitos coletivos. Por quê? Porque também temos esse entendimento de que, primeiro, a questão a ser vista é um acordo, é uma pacificação social. Mas há limites, né? Nós precisamos realmente que os órgãos fundiários estejam bem equipados, né? Que estejam estruturados para que esses problemas não cheguem tão facilmente ao Poder Judiciário, à vara agrária. E nós sabemos hoje da grande dificuldade que atravessa o INCRA, atravessa o Intermate. Isso não é questão deste ou daquele governo, é uma coisa sistêmica que já vem de muitos anos. E nós temos que buscar realmente solução. Eu acho que temos que fazer, deputado. Se vai dar certo, eu não sei. Mas podem contar comigo e podem contar com o Poder Judiciário, que nós queremos realmente que dê certo. Eu agradeço a todos a oportunidade de estar aqui e me coloco à disposição. Eu tinha outras questões para falar, mas acho que já foi bem exposta essa situação da falta de governança fundiária e de como isso é importante, talvez uma sugestão que se comece por aí. E apenas para um esclarecimento, que eu não posso deixar de fazer, que foi colocado aqui, todos os dias, aí a liderança colocou, todos os dias, quando eu vou fazer uma audiência, eu tenho que explicar essa questão, o que é propriedade e posse,
porque eu vejo quanto que as pessoas têm essa dificuldade, e eu teria se eu não fosse realmente formada e tivesse me estudado, mas como assim, né? Como que o sistema funciona dessa forma? Então, eu entendo essa angústia de vocês e acho que, inclusive, nós temos que trazer também para essa Câmara Temática, talvez processos que estão na Justiça Federal, buscar também na Justiça Federal grandes ações de reivindicatórias, né, onde se buscam grandes áreas da União, que estão lá há muitos e muitos anos, discussão, e tentar, sim, trazer para um acordo, para uma mediação. Acho que temos muito a fazer e eu só quero colaborar com o sucesso dessa iniciativa. Obrigada a todos. Quero agradecer a doutora Adriana, leve os nossos agradecimentos ao presidente do Tribunal de Justiça, doutor Rui Ramos, dizer que as suas palavras nos enchem ainda de mais preocupação, mas de muito mais esperança de que juntos é mais um poder legislativo agora do Estado, se envolvendo e se empenhando na busca de que possamos encaminharmos alguma solução para a questão fundiária do Estado de Mato Grosso. Quero aproveitar para convidar a todos e todas, os que aqui estão, que também leve o convite aos seus amigos, seus familiares, aos que nos ouvem pela Rádio Assembleia, que nos assistem pela TV Assembleia, para participarem conosco amanhã da audiência pública em que nós debateremos, a partir das 9 horas da manhã, a reforma da Previdência. Será aqui no Teatro Zulmira Canavarros, aqui na Assembleia Legislativa, e estou muito feliz com o número de pessoas que têm nos procurado, com as autoridades que têm nos ligados, de todos os poderes, do Executivo, do Legislativo, mas principalmente do Judiciário e principalmente da Justiça do Trabalho, do Ministério Público, da Defensoria, das representações dos sindicatos de servidores da iniciativa privada e pública. Então, estou bastante otimista que nós teremos amanhã uma grande audiência pública, já com a confirmação do senador Pimentel, que é ex-ministro da Previdência, e de outros palestrantes aí representando diversas entidades, e nós queremos amanhã, a partir das 9 horas, debatermos na parceria do mandato meu com o mandato do deputado Ságuas Moraes, a reforma da Previdência que está sendo colocada no Congresso Nacional, para que a sociedade possa também colocar a sua opinião, fazer os seus questionamentos e fazer as suas mobilizações e, acima de tudo, tomar consciência do que está no texto desse projeto de lei. Porque nós sabemos que aqueles que estão envolvidos em alguma liderança, aqueles que são servidores públicos, têm tido um acesso maior à informação, mas os servidores da iniciativa privada ainda não sabem o risco que estão correndo de não mais se aposentarem. O pobre, principalmente, sonha em chegar aos 60 anos e ter a oportunidade de ter alguns anos ainda com aposentadoria para desfrutar dos anos finais da vida. E a reforma da Previdência que está colocada, ela assintosamente está retirando esse sonho e essa esperança. Então, que os trabalhadores e trabalhadoras rurais, muito importante dizer isso, que têm tido ainda o direito de gozar da aposentadoria, com a apresentação de notas de produção, e que agora vão ter que comprovar se essa reforma passar, mas tenho certeza que com as mobilizações, a exemplo da que faremos amanhã e das demais Brasil afora, Gilson, tenho certeza
que ela será barrada, porque os trabalhadores e trabalhadoras rurais terão que contribuir 25 anos ininterruptos e de forma comprovada com a Previdência para que tenha esse direito. E nós sabemos o que significa na roça, no sol escaldante, na enxada na mão, você chegar aos 60 anos. Quem mora na roça e trabalha no dia a dia não chega aos 60 anos com a mesma expectativa de vida, com a mesma saúde, com o mesmo vigor do que aqueles que residem na cidade, que nós que temos esse privilégio de estar na cidade. Então, para os trabalhadores rurais também, a importância, a FETAGRE, a CONTAG, o MST, são parceiros, o 13 de outubro, são parceiros nossos, tenho certeza que amanhã participarão a partir das 9 horas aqui no Teatro Zulmira Canavarros, dessa audiência pública para debatermos a reforma da Previdência. Quero com isso agradecer a todos e todas que compareceram na instalação dessa Câmara Setorial Temática, convidar já os integrantes da Câmara Setorial para já na próxima terça-feira, dia 14, a partir das 14 horas, realizarmos a primeira reunião para darmos início aos trabalhos que, se Deus quiser, ao final dos 6 meses, nós poderemos já ter um produto muito bom, oriundo da união de forças de todos os poderes envolvidos na busca de uma solução para a regularização fundiária e pela diminuição dos conflitos agrários e dos conflitos urbanos também do Estado de Mato Grosso. Que Deus possa abençoar cada um e cada uma e que nós tenhamos aí um restinho de semana muito profícuo, muito produtivo. Meu muito obrigado.